Mateus 7, do 24 até o 29. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém, povo de Deus? Essa passagem é muito conhecida de todos. As duas construções, cada construção representa como uma pessoa decide construir a sua vida, a sua existência. A casa é tipificada pela vida de cada ser humano e o que ela faz com as suas decisões, com as suas escolhas. Uma casa é representada através de uma construção feita na areia, e veio a tempestade, ela não resistiu, ruiu e acabou vindo abaixo. A outra casa foi construída sobre uma rocha, os mesmos problemas que vieram sobre a que tinha sido construída na areia, veio também sobre aquela que estava sobre a rocha. A diferença é que uma continuou de pé. E é interessante a gente pensar sobre o que tudo isso significa, porque eu já vi pessoas dando significados, pregadores, ensinadores, dando a essa passagem significados que não conferem com o Evangelho, dizendo que quem tem Jesus não passará por dificuldades, ou que será vitorioso em todas as dificuldades. E não é bem assim. A prova disso é que nós estamos vendo tanto irmão em fé que, diante do Covid, não resistiu. Isso não significa absolutamente nada em relação à vida espiritual. Tá? Em compensação, teve pessoas que não são evangélicas, não são cristãs, e venceram, ou estão vencendo. Então a gente não pode, em cima disso, dizer que quem faleceu é porque não tem fé, é porque não teve a força espiritual suficiente. Isso não tem nada a ver, tá? E as dificuldades, os problemas surgem para cada um, e não tem como, em sendo crente, ficar livre de situações que vêm para todos. Um exemplo disso, tem países que há terremotos, e não tem como você falar para o Senhor: Senhor, eu sou crente, hein? Você está morando em linha de risco, e as placas tectônicas ali, de vez em quando, elas trombam uma com a outra, é o que provoca o terremoto. Você pode clamar ao Senhor quanto quiser, mas ali naquele lugar você está correndo risco, sendo do Senhor ou não sendo do Senhor. Não adianta correr de uma circunstância como essa. Da mesma forma, isso também ocorre em relação a pandemias. Uma vez publicaram um testemunho em que em um dado lugar veio um forte maremoto e só destruiu as casas de todo mundo, só a casa de um grupo de cristãos que estavam orando não destruiu. E eles falavam isso com bastante alegria. Olha, destruiu todo mundo menos a nossa. Espera aí, calma. Ali era um momento de chorar com os que choram. E o fato de eles não serem destruídos não tem nada a ver com a fé. Porque outras pessoas que também eram cristãs foram embora na maremoto. Perderam suas vidas. Um ocorrido ali. Aconteceu uma circunstância. E às vezes nós não temos respostas. Mas o jeito como encaramos essas situações é que deve ser visto de uma forma bastante cuidadosa.
Tá? O próprio texto da palavra nos ensina que a chuva, a tempestade, o sol, vem sobre os justos e sobre os injustos. Tá? Então o que dá para fazer é se precaver. O cara vive em uma área de risco, como eu falei aqui sobre o terremoto. Dá para ele construir uma casa mais resistente. Dá, e graças a Deus que hoje a tecnologia na engenharia é muito mais forte do que antes. Né? Então, em lugares em que há esse perigo, algumas construções resistem até mesmo a fortes terremotos. O que dá para fazer é se prevenir. O que dá para fazer é ver o perigo e tomar as devidas precauções. Na vida da gente é assim, tá? Mas o fato de ser cristão, de confiar em Jesus, de acreditar que Ele é o Filho de Deus, não nos torna diferente em matéria de nenhum ser humano. Você sente dor, você sente dificuldades, pode ficar desempregado, tem que tomar cuidado a respeito das próprias vaidades. Quando as coisas estão indo bem, não pode se sentir um super-homem que aguenta tudo, que é mais amado por Deus do que os outros, tá? E quando as coisas não estão indo bem, também não deve se sentir inferior aos outros, tá? Acreditando que seja menos amado e por aí vai. Não, essas coisas ocorrem com todos os seres humanos. Mas dá para fazer alguma coisa em vida, já que nós não estamos isentos das intempéries e das crises, das tempestades. Nós podemos aprender com Jesus a como reagir. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite a vocês. Aprender a respeito das nossas reações diante da vida. Porque alguém pode ser chateado, alguém pode ser ofendido em uma situação e aquilo acabar com sua semana, tá? Mas alguém pode ser ofendido ou alguém dirigir palavras da mesma forma que dirigiu para outra pessoa e você conseguir reagir diante daquela ofensa de forma melhor. Essa é a proposta do Evangelho. Transformar reações por uma fortaleza interna. Mudar o modo como você reage. E isso baseado em algo que está acontecendo dentro do seu ser. Olha, eu sei, e seja preparado para isso, que todo mundo está sujeito à tempestade. Mas Jesus me ensinou a como reagir a essas tempestades. Isso é ter a casa construída sobre uma rocha. Tá? E no que compete a prevenções, é isso que também qualquer um de nós que viva sobre essa terra devemos estar atentos. Tá? O que é se prevenir? É ver com antecipação. Se determinada situação me deixa mal, eu posso fugir dessas situações. Isso é ser sábio. Na vida você vai precisar de sabedoria. Sabedoria essa que às vezes vem por suas próprias experiências ou por ver experiências alheias. Adquira sabedoria. Peça a Deus que lhe conceda. Está escrito na carta de Tiago, ó, peça a Deus sabedoria, hein? Você vai precisar. E a gente precisa, irmãos. E nessa vida a gente podemos também ser aquele tipo de pessoa inundada, cheios do Espírito de Cristo. Nós precisamos disso justamente em fé, para que possamos ter essas reações transformadas. E amanhã ou depois você vai poder perceber na sua própria vida o crescimento espiritual que você teve. Você vai olhar e dizer o seguinte, ó, tempos atrás, em uma circunstância como essa, eu ia perder minha cabeça. Mas agora, a minha reação foi totalmente diferente. Eu aprendi com Jesus. Eu aprendi com Jesus. Isso engloba várias áreas da nossa vida. Ser mais rápido em pedir perdão, ser mais rápido em perdoar,
é uma construção. É uma construção. Eu estava estudando um pouco sobre o que é fazer a obra de Deus, né? Como servir a Deus. O que eu posso fazer para Deus? Irmão, se você perguntar para uma pessoa que não é do Evangelho, você perguntar para alguns líderes religiosos, você fazer essa pergunta, ó, eu quero servir a Deus. O que eu posso fazer para Deus? De acordo para a pessoa que você pergunta, você vai receber uma resposta que poderá prejudicar bastante. Faz essa pergunta para algumas pessoas que você vai ver o que é heresia. Porque algumas pessoas vão te responder que para você servir a Deus, para você fazer a obra de Deus, você vai ter que renunciar a festas familiares para ficar todo dia em cultos. Você vai ter que trazer a sua maior oferta no altar. Ah, você quer servir a Deus? Você quer fazer a obra de Deus? Então você tem que deixar seu marido na sua casa e vir evangelizar todos os dias. Você tem que estar presente nos cultos todos os dias, de forma que algumas denominações pedem que seus obreiros deixem as suas faculdades, as suas escolas e se empenhem a estar todos os dias na denominação, porque para eles isso é servir a Deus, é fazer a obra de Deus. Isso vira um aprisionamento a longo tempo, difícil de remediar, difícil de mudar. Eu estava assistindo a uma reportagem sobre as crianças bruxas da Nigéria. Na Nigéria, eles são muito preocupados, são muito supersticiosos. Então, em lugares em que não há muita educação, uma criança que é hiperativa, se o menino faz xixi na cama, se o menino não presta atenção no que o pai está dizendo, sabe aquele moleque espoleta que não para? Quem já foi assim aqui na infância? Não, ninguém foi. O Ítalo levou. Não, o pessoal levantou a mão aí. Na Nigéria, se o garoto é assim, se a garotinha é assim, acorda de noite com pesadelo porque assistiu alguma coisa na televisão, eles começam a ficar preocupados daquela criança ter sido chamado para ter um chamado para ser bruxo, para ser bruxa. E aí tem pais, e isso parou de acontecer por causa de um forte incentivo de ONGs. Alguns pais até matavam criança imperativa, porque não, esse menino aqui está possesso. Eu tenho que matar ele porque eu não quero ter um filho bruxo. Mas aí veio as igrejas neopentecostais e apresentou uma solução para isso. Eles começaram a dizer o seguinte, ó, seu filho tem um chamado para ser bruxo, nós quebra isso. Só que é o seguinte, você tem que fazer o sacrifício. É 3 salários mínimos aqui na igreja. Aí a gente vai libertar a sua criança. E aí, nessa maldade, tinha pai que ficava louco, sem comida em casa, mas todo dia levava a criança lá para que os pastores fizessem esse suposto exorcismo. E eles diziam, nós estamos fazendo a obra de Deus na vida dessa criança. E essa era a construção espiritual que eles estavam dizendo que estavam fazendo em suas próprias vidas e sobre a vida das pessoas. Aí, graças a Deus, hoje existem alguns pastores sérios, missionários sérios lá, que com a ajuda do governo estão fazendo orfanatos para tratar de crianças que os pais abandonaram, ou creches que os pais deixam a criança lá, tem tratamento de pedagogos, tem tratamento de psicólogos. Daí a pouco a criança está liberta e tem pai que é tão supersticioso que fica perdido. Poxa, mas não precisou nenhum feiticeiro fazer uma reza, não precisou nenhum pastor fazer uma oração, e meu filho está bem melhor simplesmente através da educação, da psicologia, da medicina.
O que eu quero dizer para você é, olha como a palavra de Deus pode ser distorcida na mão de pessoas maldosas. Como essa palavra que eu apresentei para vocês hoje aqui. Olha, a casa construída na rocha, você que é de Jesus, que vai vencer todas. Não vai vir problema sobre a sua vida, mas vem. E quando uma pessoa aprende do modo errado, muitas vezes ela fica toda frustrada quando um problema surge, porque pensa que não é de Deus, que Deus não ama, que tem algum pecado. E eu quero vir aqui dizer para você que é o seguinte: com problema ou sem problema, Deus não deixou de amar você. Com chuva ou sem chuva, Deus não deixou de amar você. Faça a sua construção espiritual não baseado em que você vai conquistar tudo, você vai vencer todas, você vai acordar todo dia de bom humor, porque você não vai. Faça a sua construção entendendo que mesmo os problemas surgindo, Deus pode mudar as suas reações. Mesmo as dificuldades vindo, a sua reação pode ser diferente. Bendito seja o nome do Senhor. E isso é para a vida toda. É para a vida toda. E nós, queridos irmãos, precisamos entender o verdadeiro significado de servir a Deus. Porque fazer a obra de Deus, como está escrito lá em Mateus capítulo 25, não é essas coisas que eu falei para você, enganar os outros, ser assíduo em todas as reuniões da igreja, entregar folheto todo dia no sol quente. Não, lá em Mateus capítulo 25 está sendo explicado por Jesus que fazer a obra de Deus é fazer algo pelo seu irmão. Quando você faz pelo seu irmão, você está fazendo pelo próximo. Aqui nós temos pequenas coisas que incentivam isso, que é, por exemplo, as roupas que são trazidas para a gente fazer o bazar beneficente. A gente está vendo ali junto com o Nando, a gente vai doar essas roupas. Nós não estaremos fazendo o bazar, embora os bazares que fazemos aqui também, toda a renda é direcionada, né, a ações sociais, mas nós estamos vendo a possibilidade de fazer as doações, né, de todas essas roupas, de forma que não haja nenhum custo para as pessoas que estão precisando. Nós incentivamos aqui também através dos alimentos. Eu quero agradecer aos irmãos que têm trazido a sua cesta básica, o seu arroz, o seu feijão, o seu óleo. Não parem, não parem. É pequenininho, mas Jesus disse que se você se lembrar de dar um copo d'água para quem está de fato necessitado, você não será esquecido pelo Senhor. Então, nós damos aqui pequenos incentivos, mas falta muita coisa de nós. Sabe o que eu tenho esperança em Jesus, irmão? Eu quero aprender muito com Jesus. Eu quero aprender muito com Jesus. E quando você vai para o Evangelho, você entende que o mundo, a proposta do mundo é diferente da proposta de Jesus. Sucesso para o mundo é uma coisa, para Jesus é outra. Vitória para o mundo é uma coisa, para Jesus é outra. E nós temos que ficar com o que Jesus ensina. Isso é vida de verdade. Amém, povo de Deus? O que é servir a Deus? É servir o próximo. O que é fazer a obra de Deus? É além de crer em Jesus, que Ele é a ressurreição e a vida, nós também, diante do que Ele nos ensina, partimos para a ação. Se eu quero fazer alguma coisa para Deus, então eu tenho que fazer pelo próximo. A Bíblia diz, ali em Provérbios, que quem dá ao pobre empresta ao Senhor. Tá? A Bíblia diz sobre uma lei que nunca vai parar de funcionar, é a lei da semeadura. Agora a gente não pode ficar acreditando que as coisas vão funcionar do jeito que a gente quer. Né? Então eu ajudei uma pessoa aqui, eu quero ser ajudado da mesma forma. Não, isso é com Deus. A semeadura é com a gente. A colheita vem de Deus. Estude aquilo que você tem semeado. O que a gente está semeando? O que a gente está semeando é a pergunta da noite. Porque a colheita vem de Deus. E sempre vem. Por mais que a gente não acredite nisso, a colheita sempre vem. Se eu quero fazer alguma coisa para mim, a minha edificação espiritual,
O que eu posso fazer para edificar o meu espírito? Tá? O que eu posso fazer para que a minha vida espiritual seja consolidada? Eu preguei a semana passada aqui a respeito de espíritos salvos com a mente perdida. E graças a Deus foi uma benção. A mensagem chegou longe. Tá? Eu publiquei ela. Essa mensagem chegou no Rio Grande do Norte, no Ceará. E graças a Deus por isso. Pessoas que não tinham ouvido falar e se impactaram. Porque é uma grande verdade. Tem gente que é de Jesus, mas a mente está toda confusa. Pode ter sido o seu caso. Tá? E continue com o Evangelho para que essa situação na sua vida seja resolvida em Deus. Tá certo? Mas o que eu posso fazer para que o meu espírito seja edificado? Irmão, se afaste do mal. Primeira coisa, se afaste de tudo que não presta. Seja de forma visível, seja de forma audível, seja na companhia, seja na mente. Se for na mente que você tem a maior provação, pense no que você está pensando. Se for na companhia, é gente que não te faz bem, só dá conselho ruim, tá? Pode ser da família, irmão. Não significa que você tenha que continuar junto. É interessante a gente saber disso, por quê? Uma vez Jesus disse que a família da gente não é a de sangue. Pode ser. Mas a família da gente é aquela que se enquadra conosco na mesma consciência do Evangelho. Então Deus poderá dar a você familiares que não são do seu sangue. Certo? Se o seu problema é a mente, pense no que você está pensando, para eliminar aquilo que não te faz bem. Se são companhias, aprenda em Deus a fazer essa seletividade, seja seleto. Se o seu problema seja aquilo que você ouve, evite ouvir aquilo que te piora, aquilo que te atrapalha. Eu tenho falado muito com o meu filho, o Davi aqui, e falo com vários adolescentes também, porque agora está na moda um tal de trap. Trap é um negócio que veio depois do rap. E esses dias eu inventei de escutar irmão, porque eu gosto de música, seja ela gospel ou não gospel. Então de vez em quando eu escuto uns modão sertanejo abençoado. E glória a Deus por isso. Aí o que acontece? Só que eu presto atenção na letra, lógico. Aí o que acontece? Eu comecei a prestar atenção nesse negócio de trap, que é primo do rap. E começou que eu vou desafiar a polícia, a música. Eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder, tem demônio aqui. Isso aqui pode ser mal. Pode acontecer um negócio. Aqui tem veneno. Então a gente precisa se policiar até em relação àquilo que a gente ouve. Tá? E até música gospel mesmo. Como a gente já falou aqui várias vezes para os irmãos no passado, você escutava música gospel que ensinava o cara a humilhar os outros. Ah, Deus vai te colocar você na plateia e o que está lá no palco lá embaixo vai te ver e vai te aplaudir. Misericórdia. Música gospel que você tem que... Se o que te atrapalha é o que você ouve, você tem que parar de ouvir. Para crescer em Jesus. Se o que te atrapalha é aquilo que você pensa, pense no que você está pensando. Se o que te atrapalha é a maneira como você fala, tem gente que é muito negativa. Murmura demais, reclama demais. Então preste atenção naquilo que você tem falado e mude a sua fala, mude a sua conversa. Mude o jeito que você fala com as pessoas e consigo mesmo. Uma vez uma pessoa resolveu colocar no papel quantas vezes ela falava mal dos outros durante a semana. E ela, quer saber, eu quero mudar o meu comportamento em relação ao que eu falo. E ela começou a notar, irmão, chegou num dia, no primeiro dia que ela fez isso, deu umas 200 vezes. Por quê? De acordo no lugar que você trabalha, na sua vizinhança, você conversa bastante. E a Bíblia diz que no muito conversar não falta transgressão, não falta erro, não falta carnalidade, não falta deslizes. E aí ela começou a prestar atenção em quantas vezes ela usava a boca, para difamar alguém. Ela foi parando. Ela fez um jejum
de palavras ruins. Tá? Então hoje, se for o teu caso, se for o meu caso, vamos prestar atenção na palavra, que de repente a gente está precisando fazer um jejum daquilo que falamos e que não faz bem, nem ao outro e nem a nós mesmos. Como é que você tem construído a sua casa espiritual? Quer servir a Deus? Sirva ao próximo. Quer ser edificado por si mesmo? Analise os seus caminhos. E continua com Jesus, porque Jesus é a melhor decisão da sua vida. Amém, povo de Deus? Grupo de louvor, vem cantar mais um aqui, para a gente encerrar a reunião dessa noite, em nome de Jesus.